Alguns filmes já nascem clássicos e Os Rejeitados é um deles. O melhor filme natalino que eu assisti em muito tempo, Os Rejeitados encanta por apresentar uma trama simples e um roteiro sensível. É uma pena que não tenha chegado aos cinemas brasileiros em dezembro, período em que ficamos naturalmente reflexivos. Em essência, o filme discute um conceito psicológico que creio nunca ter discutido por aqui. Trata-se das profecias autorrealizáveis. Ele também é uma releitura de um dos meus livros favoritos, O Apanhador no Campo de Centeio. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu falo sobre psicologia e cinema. Então, venha comigo porque neste vídeo eu vou discutir as referências e a psicologia de Os Rejeitados, além de no final dar minha opinião sobre o filme, lembrando que a análise contém spoilers. Um What If do Apanhador no Campo de Centeio. Apesar de ser um dos clássicos da literatura ocidental, O Apanhador no Campo de Centeio nunca foi adaptado para o cinema. Além do fato do Holden Caulfield, o protagonista da obra, detestar cinema, Salinger, o autor, nunca autorizou uma adaptação. Ele faleceu em 2010 e viveu parte de sua vida recluso, sempre resistente aos convites de adaptação cinematográfica de seus livros. Em Um Apanhador no Campo de Centeio, Holden Caulfield é expulso do colégio interno, faz uma última visita ao seu professor de história, o velho Spencer, e depois viaja sozinho para Nova York, onde passa o fim de semana. E se você gostou de assistir aos Rejeitados, certamente apreciará a leitura do Apanhador no Campo de Centeio. E comprando o livro pelo meu link Amazon, que eu vou deixar na descrição, você apoia o canal a continuar ativo. Enfim, eu tenho de contar um spoiler do livro que é muito importante para minha análise de Os Rejeitados. O Apanhador no Campo de Centeio é narrado em primeira pessoa e no final descobrimos que o protagonista está internado contando a história para um psiquiatra. Se você colocar a trama das duas obras lado a lado, vai perceber que Os Rejeitados é um grande what if de O Apanhador no Campo de Centeio. Ele parte de uma premissa básica. E se o professor de história tivesse acolhido Holden e o acompanhado em sua jornada? Será que o futuro do personagem poderia ter sido diferente? Apesar de alguns detalhes diferentes, Angus Tully e Holden Caulfield são personagens similares. Ambos são rapazes depressivos, com problemas familiares e dificuldade de convívio social. No entanto, em Os Rejeitados, a presença do professor de história Paul Hunham, interpretado pelo lendário Paul Giamatti, muda o destino quase profético do protagonista. A seguir, venha descobrir como o filme propõe uma discussão em torno das profecias autorrealizáveis, um conceito filosófico e psicológico pouco discutido, mas que pode fazer parte da sua vida sem que você saiba. As profecias autorrealizáveis. O sociólogo Robert K. Merton cunhou o conceito de profecia autorrealizável em sua obra Social Theory and Social Structure, de 1949. O termo também é utilizado no contexto psicoterapêutico. Refere-se a pensamentos de expectativa que influenciam comportamentos que levarão o indivíduo a concretizar o que havia pensado anteriormente, criando assim um loop de feedback entre as funções cognitivas e comportamentais. Já no início do longa, Angus revela que foi expulso de 3 escolas e que quando fosse expulso daquela, iria para um colégio militar. O loop de feedback entre as funções cognitivas e comportamentais é óbvio. Ele acredita tão veemente que será expulso de Barton que começa a agir para que essa autoprofecia se realize o quanto antes. Para tal, desobedece inúmeras regras. A profecia quase se realiza de maneira não intencional depois dele ter visitado o pai no manicômio. Todavia, o professor Hunham assume a responsabilidade, sendo demitido e assim quebrando a profecia autorrealizável de que passaria o resto da vida lecionando em Barton, o mesmo colégio que estudou quando era jovem. Aliás, outra profecia autorrealizável presente no filme ocorre acerca dos diagnósticos. Receber um diagnóstico pode ser ao mesmo tempo uma bênção ou uma maldição em forma de profecia autorrealizável. A percepção do outro sobre o indivíduo exerce influência em seu sistema de crenças. No caso, Angus sabia que 1. Ele tinha um transtorno psiquiátrico assim como seu pai. 2. Sua mãe e seu padrasto o excluíam de eventos familiares. 3. Ele tomava antidepressivos. 4. Em dado momento, seu pai surtou e teve de ser internado.
Angus pensava e, portanto, agia de maneira a cumprir o mesmo destino do pai, ainda mais no início dos anos 70, período em que a saúde mental não era amplamente discutida. No entanto, até hoje o diagnóstico tem de ser conversado de maneira cuidadosa e ética com o paciente. Em outras palavras, o diagnóstico pode ser o início de um processo de tratamento e autoconhecimento, mas, por outro lado, ele também pode se tornar uma profecia autorrealizável. Por essa razão, o acompanhamento psicológico é de extrema importância, principalmente após a descoberta de quadros psiquiátricos. Muitos indivíduos são resistentes ao processo de psicoeducação por encontrarem no diagnóstico uma resposta existencial ao próprio funcionamento. Por isso, logo de início é essencial que os profissionais joguem limpo, deixando claro que alguns medicamentos podem não ser efetivos, que o tratamento pode levar algum tempo e que mudar os hábitos é essencial. O diagnóstico não é um carimbo de estigma, mas o início de um longo processo de mudança. Aliás, eu sou psicólogo e ofereço o serviço de psicoterapia online, e caso você tenha interesse em um orçamento, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Enfim, voltemos ao filme. O professor Hunham e Angus descobrem que utilizam o mesmo medicamento antidepressivo. Quando isso acontece, Angus compreende que seu futuro pode ser distinto do de seu pai e Hunham constata que compartilha muitas similaridades com seu aluno. No fim do filme, o sacrifício do mestre possibilita que o futuro de Angus seja diferente do de seu pai e até mesmo do de Holden Caulfield. Além disso, Angus também modifica o destino do educador. Na sequência final, Hunham, que era dependente de álcool, dá um gole no cantil de uísque, mas prontamente cospe a bebida. O que eu achei do filme? Eu simplesmente amei esse filme. Como eu já disse no início da análise, ele já nasceu como um clássico. Além disso, ele me remeteu muito aos longas dos anos 80 e 90, com referência a clássicos como Clube dos Cinco e Gênio Indomável. Apesar de eu ter falado especificamente sobre as profecias autorrealizáveis, o roteiro do filme apresenta outras tantas camadas. A personagem Mary, por exemplo, traz discussões socioeconômicas e políticas profundas, deixando o filme ainda mais rico. O alcoolismo também é um tema recorrente, abordado de forma muito sutil. Sempre que o Angus sai com o Hunham, ele pede para tomar cerveja, mas o professor não permite por saber da carga simbólica dessa permissão. E foi muito emocionante notar os momentos que tanto a Mary quanto o Hunham param de beber. Como eu disse, é tudo bem sutil, mas é isso que torna o filme ainda mais agradável. Na semana passada eu falei que Anatomia de uma Queda era o melhor de 2023, mas que meu favorito ainda era Vidas Passadas. Como eu ainda não havia assistido aos Rejeitados, retiro o que eu disse. Esse é o melhor filme e também o meu favorito de 2023. E você, curtiu o filme? Deixa aí nos comentários. E além disso, deixa o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.